Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Nesses dias, a capital de Pernambuco promove a 18ª edição do Congresso Eucarístico Nacional. Esses eventos são realizados com a finalidade de oferecer um testemunho público da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, mas também de fazer uma reflexão sobre essa espiritualidade na vida dos cristãos. No Brasil, o primeiro evento foi realizado em 1933, em Salvador, na Bahia. E essa edição, agora, no Recife, tem como tema Pão em Todas as Mesas. E o lema, inspirado nos Atos dos Apóstolos, repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. A proposta é meditar sobre a finalidade última da Eucaristia, que o pão e o vinho partilhados na ceia do Senhor frutifiquem no pão nosso de cada dia, na mesa das casas, no cotidiano do povo. E esse é o assunto da nossa conversa no ponto 3 de hoje. E para conversar sobre esse assunto, nós recebemos o especialista em sacramentos e professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, Minas Gerais, o padre Francisco Taborda. Bem-vindo, padre Taborda. Obrigado. Também está conosco, acolhemos o bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, Dom Armando Butiol. Bem-vindo, Dom Armando. Obrigado, eis-me aqui. Uma alegria recebê-los. E eu começo, Dom Armando, para o senhor nos ajudar a entender a necessidade ou a utilidade da celebração desses congressos eucarísticos na tradição da Igreja, porque falamos da Eucaristia, ela está presente no cotidiano da vida das comunidades, né? Todos os dias as comunidades celebram a Eucaristia, tem o costume da visita ao Santíssimo Sacramento, mas qual seria então o sentido da celebração de um congresso? Será que ainda não compreendemos bem o que é celebrar a Eucaristia? Eu penso que é uma oportunidade muito preciosa para refletir como igreja toda a respeito deste mistério pascal, desse amor de Jesus Cristo que nos amou até o ponto mais alto, até doar sua vida por nós. E, de vez em quando, a igreja convida todos os seus filhos e filhas para que reflitam de uma maneira especial. Tem sempre um tema específico que focaliza a atenção, como já você lembrou, neste 18º Congresso Nacional, Pão em Todas as Mesas. Portanto, a Eucaristia é de uma riqueza extraordinária. Quanto mais a gente reflete e vive este mistério do amor de Deus para com a humanidade, descobre dimensões sempre novas e fecundas. E, portanto, eu acho, de um ponto de vista pedagógico e de, como posso dizer, um acordar para tomar sempre mais consciência do sentido deste evento celebrativo que pode se tornar, sendo cotidiano, corriqueiro. Isso. Que percamos aquele que é o sentido mais profundo. Portanto, o Congresso é um evento eclesial para também fecundar a sociedade toda de uma cidade, de um país inteiro ao redor da Eucaristia. Padre Taborda, as comunidades têm, claro, na sua programação, a celebração da missa e, nos últimos tempos, muitas têm introduzido momentos de adoração eucarística ou até adoração eucarística perpétua. O senhor acredita que esses momentos, essa forma de celebrar a Eucaristia tem ajudado os católicos a compreenderem a profundidade desse sacramento e o que essa espiritualidade deve trazer para o dia a dia das pessoas? Primeiro é preciso recordar que essa generalização de que as comunidades celebram todos os dias é uma generalização muito generosa, porque o número de comunidades
cristãs, católicas, neste país, que não podem celebrar a Eucaristia, é enorme, muito maior do que daquelas comunidades que podem celebrar a Eucaristia, por falta do ministro ordenado que presida a celebração, que presida a comunidade. Então, isso é uma primeira nota que eu faria com relação a isso. Depois, com relação a se as pessoas, pela frequência da Eucaristia, têm essa chance de viver muito mais profundamente, aqui nós temos o último documento sobre o tema do Papa Francisco, que vale a pena recordar e vale a pena ter presente, que é a Carta Apostólica Desiderio Desideravi. Como é costume nos documentos que vêm de Roma, do Vaticano, tem um título latino, né? Mas esse título pode ser traduzido, porque o Papa escolheu como título uma frase da narração de São Lucas sobre a última ceia, em que Jesus diz: eu desejei com um grande desejo celebrar essa Páscoa com vocês. Portanto, desiderio desideravi significa isso, eu desejei com um grande desejo. E é isso que... E nessa carta, então, o Papa Francisco acentua a necessidade de formação litúrgica para poder viver e compreender a Eucaristia. Essa formação litúrgica que ele narra um pouco, a gente percorre um pouco a história do último século, o movimento litúrgico, do qual depois teve como resultado no concílio a Constituição Litúrgica Sacrosanctum Concilium. Se a gente considera isso, a gente vai ver que, no primeiro momento, o movimento litúrgico acentuava muito a formação litúrgica. E por que a formação? Porque o povo estava acostumado a assistir à missa, ou seja, passivamente receber, o padre fazia e a comunidade estava ali na frente, como num teatro, fazia às vezes qualquer outra coisa, podia ser muito piedosa até, rezar o terço, ou esperar na fila do confessionário, enfim, mas não participava. E o movimento litúrgico levava ao convite a participar da Eucaristia, participar ativamente. E essa é uma palavra, inclusive uma palavra-chave da Constituição Litúrgica do Vaticano II, a participação ativa. E então aqui o Papa insiste em que é preciso se educar para a participação ativa. A gente ainda continua a ouvir, ou a falar e a dizer: eu vou assistir à missa, né? Assistir é como a gente assistir um espetáculo, a gente está diante do espetáculo e os atores, então no caso o padre e, sei lá, alguns ministros, fazem aquilo e a gente está lá, né? Enquanto que a participação ativa significa entrar dentro, ter consciência de que nós não somos simplesmente meros receptores passivos de algo que nos é dado, mas somos nós que celebramos a Eucaristia. O Concílio diz muito claramente que a Eucaristia é uma ação de Cristo e da Igreja. E a Igreja somos nós, a Igreja não são os padres, os bispos. A Igreja somos nós, como os padres e os bispos, claro, né? Então, essa questão da participação ativa, eu acho que é muito importante para que a gente possa compreender e vivenciar a Eucaristia. É somente assim que a gente vai vivenciar. Senão a gente pode ter uma teoria muito bonita, muito correta sobre a Eucaristia, mas não é capaz de entrar dentro daquilo que é celebrado, né? Que é o que a participação ativa quer levar. É muito bom o senhor ter lembrado dessa participação ativa, né, em que a gente canta, acompanha as leituras, responde às preces, reza junto, né?
com aquele que preside a celebração eucarística. Aí dá o link para eu fazer uma pergunta para Dom Armando Butiol, porque são muitas as pessoas que estão afastadas da celebração eucarística, mas estão inseridas na vida das comunidades, né? Porque há os que estão afastados porque não tem sequer a igreja na sua rotina de vida, mas tem aqueles que, inseridos na vida das comunidades, estão afastados da Eucaristia. O que a igreja diz para esses homens e mulheres que, por algum motivo, não recebem a Eucaristia no sentido, a comunhão eucarística, mas que participam das celebrações, Dom Armando? É um problema delicado e complexo. Antes de tudo, gostaria de dizer a esses irmãos e irmãs que o encontro com Jesus Cristo acontece de tantas maneiras. Acontece de uma maneira especial, como Papa Bento, na Verbum Domini, destacou, por meio da palavra. A palavra, lembrava Papa Bento, é performática, isto é uma profunda experiência de um Deus vivo que entra na tua vida, a fecunda, a ilumina, a sustenta. Depois, o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, ele abre uma janela. Pede que os bispos, depois de adequado discernimento, possam até conceder a esses irmãos e irmãs que vivem, por exemplo, em segunda união, que não têm a possibilidade de uma declaração de nulidade do primeiro casamento. As histórias são tantas que eu pessoalmente encontro aqui na diocese, e o Papa diz, o bispo faça um discernimento, veja a caminhada de fé, a história concreta, e possa, em algum caso ao menos, oferecer a possibilidade de receber a Eucaristia. Portanto, essas duas janelas eu vejo abertas na história da vida desses irmãos. E posso dizer que em algumas experiências pessoais, depois de adequado discernimento, eu acolhi a sugestão, a proposta do Papa, permitindo a Eucaristia. Que bonito testemunho, e com certeza essa palavra do Senhor, essa lembrança, né? Porque já é um ensinamento da igreja, e o testemunho que o Senhor traz é um alento para o coração de muita gente que talvez na sua comunidade vive essa angústia, e o Senhor diz, há um caminho, né? Há um caminho de diálogo, de discernimento que pode ser feito na realidade de cada comunidade, com a orientação do padre e daquela comunidade, do bispo daquela diocese, né, Dom Armando? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu posso testemunhar pessoas de uma fé extraordinária. Posso testemunhar também emocionado, ouvindo a história complexa, complicada, repleta de dor e de uma busca autêntica de Deus e de um amor infinito à Igreja e a Jesus Cristo. Portanto, não sei como podemos recusar, às vezes, não com superficialidade ou banalizando outro sacramento, o sacramento do matrimônio, mas vendo estas histórias pessoais, eu vi lágrimas de alegria sair dos olhos. Que bonito, que bênção. Bom, vamos para um outro aspecto da espiritualidade eucarística, Padre Taborda, que está, inclusive, expressa aí no tema do Congresso Eucarístico que está sendo celebrado agora na Arquidiocese de Olinda e Recife. O Congresso Eucarístico Nacional tem como tema Pão em Todas as Mesas, né?
inclusive a Arquidiocese de Olinda e Recife, experienciando isso, retomando, inclusive, uma herança bonita de Dom Helder Câmara e inaugurando agora, durante o Congresso Eucarístico, a Casa do Pão para ser essa referência da partilha junto às pessoas necessitadas dessa grande cidade que é o Recife. Padre Taborda, qual a relação que existe entre a celebração eucarística, o sacramento da Eucaristia e a prática da caridade? A gente poderia dizer numa frase simples: não há Eucaristia sem lava-pés. É muito interessante observar que o Evangelho, os Evangelhos sinóticos, seja o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, narram a última ceia e a instituição da Eucaristia na última ceia. No Evangelho de São João, a gente não encontra essa narração da instituição da Eucaristia na última ceia, mas encontra o sermão do pão da vida, no capítulo 6 do Evangelho. E na última ceia, em vez da narração da Eucaristia, está a narração do lava-pés. E isso é muito significativo, ou seja, como que o evangelista quer chamar a atenção de que a Eucaristia e o lava-pés, ou seja, o serviço humilde aos irmãos e irmãs, são inseparáveis. A gente não pode simplesmente achar que, bom, isso é um acréscimo. Não é um acréscimo. Né? Esse princípio que foi formulado, inclusive, por um teólogo que não é católico, reformado, ou seja, da igreja que provém de Calvino, na Holanda, e ele diz esse princípio de uma forma muito sábia. Não há Eucaristia sem lava-pés. Se a gente participa da Eucaristia, mas depois pouco se interessa pelo povo necessitado, a gente não viveu a Eucaristia. A gente poderia ainda acrescentar o seguinte, quer dizer, quando o concílio fala sobre as diversas formas da presença de Cristo, no número 7 da Constituição litúrgica, bom, ele enumera aí as formas da presença de Cristo na liturgia. Então, aí vem, evidentemente, a Eucaristia, tanto as espécies consagradas, como a pessoa do ministro, como também a palavra, a assembleia, que a gente muitas vezes esquece que quando nós nos reunimos na assembleia litúrgica para celebrar o mistério da fé, está Cristo presente já por isso mesmo. Né? Não é por acaso que a primeira resposta que a gente dá na celebração da Eucaristia, quando o padre, o bispo nos saúda, por exemplo, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, a gente responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos no amor de Cristo, Cristo está lá, Ele está presente. E quantas vezes a gente responde ao Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É essa a realidade, Ele está no meio, quando nós nos reunimos. Bom, mas o que eu queria dizer é que se a Constituição litúrgica acentua certas formas litúrgicas da presença de Cristo, que é a presença real de Cristo, Ele está lá, não faz de conta que Ele está lá, Ele está. Mas o Papa Paulo VI, depois de ter já publicado essa Constituição, escreveu uma encíclica, a encíclica Mysterium Fidei, e nessa encíclica ele retoma a questão da presença, das diversas formas da presença de Cristo, e amplia não só na liturgia, mas também fora da liturgia. E aí, quando vai para esse outro âmbito, ele diz: Cristo está presente quando a gente acolhe o pobre, o necessitado, conforme aquilo de Mateus 25, a parábola do juízo final, né? Quando Jesus, o rei, como é dito na parábola, né? Convoca todos os povos, e dessa gente que não o conhecia, diz: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber.
E as pessoas respondem, mas quando é que nós te vimos com fome, com sede, nu ou precisando de algo? E a resposta de Jesus, que é profunda, né? Todas as vezes que fizeste isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, Cristo está presente no necessitado. Cristo está presente no pobre. Se a gente não dá a importância ao pobre, ao necessitado, a gente não está desprezando a Cristo que está presente nele. E, por sua vez, também, quando a gente vai ao encontro desses necessitados, desses pobres, a gente está também sendo presença de Cristo para eles. E, mais ainda, eu continuo o Papa Paulo VI nessa encíclica sobre outras formas da presença de Cristo, como, por exemplo, na fé, esperança, caridade, ou seja, na vida cristã, no magistério, no governo da igreja, etc. E tal. Mas aqui interessa essa relação, justamente, Eucaristia e caridade, né? Eucaristia e distribuir o pão. Quero fazer aqui uma última pergunta para Dom Armando, né? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Eu quero falar disso, da questão da dimensão missionária, Dom Armando, da Eucaristia, né? Como é que a celebração eucarística pode levar o cristão a tomar consciência que devemos ser igreja missionária, igreja em saída, Dom Armando? Quando cantamos comungar é tornar-se um perigo, eu me pergunto, é verdade? Será que nós nos tornamos de verdade um perigo pela nossa capacidade de contestar, denunciar injustiças, abusos, fome e tanta outra coisa que marginalizam grande parte dos nossos irmãos e irmãs da mesa da vida? A dimensão missionária. Termina a missa, começa a missa. Insisto, antes de tudo, aplico a mim mesmo a necessidade que toda vez que nós saímos da igreja, saiamos com um toque. O fogo do amor de Deus deveria inflamar os nossos corações, porque somente quem for apaixonado por Jesus Cristo e na Eucaristia, na escuta da palavra e na comunhão ao pão, compreende o infinito amor que nos envolve, que nos transforma, que nos envia. Somente assim a Eucaristia se torna fecunda e capaz de fecundar pela nossa presença, pelo amor que testemunhamos, a vida cotidiana na família, na sociedade, na política, em qualquer canto. É por aí que devemos aprender e adquirirmos sempre mais esta dimensão missionária que o primeiro missionário, Jesus, enviado pelo Pai à nossa humanidade, é chamada a difundir e a testemunhar. Mas, muitas vezes, as nossas liturgias são, tenho medo de dizer, um pouco superficiais. E esquecemos o potencial, vamos dizer a palavra dura, revolucionário, que deveria questionar, que deveria transformar. Possa este Congresso Eucarístico semear esta fortaleza de amor que está como intrínseca na Eucaristia que nós celebramos. O Divino Espírito que transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor, nos dê esta graça de nos transformarmos em homens e mulheres de comunhão, de diálogo, de partilha, construtores de paz, numa sociedade, e o Brasil precisa muito, mais justa e fraterna. Eu quero concluir trazendo um pensamento aqui do Papa Francisco sobre a Eucaristia. Ele nos ensina que a Eucaristia é um acontecimento maravilhoso no qual Jesus Cristo, nossa vida, se faz presente. Participar na missa é viver outra vez a paixão e a morte redentora do Senhor.
Papa Francisco lembra também que cada vez que recebemos a comunhão, assemelhamos-nos mais a Jesus, transformamos-nos mais em Jesus. Abre aspas. A Eucaristia nos convida a levar o Senhor para a vida cotidiana, levá-lo onde a vida se desenvolve, com todas as suas alegrias e sofrimentos. Fecha aspas. Eu agradeço aqui a participação de 2 palestrantes congressistas, do Congresso Eucarístico Nacional, que está acontecendo nesses dias em Recife, no Pernambuco. Padre Francisco Taborda, direto de Belo Horizonte, obrigado por sua participação. Obrigado. Eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre isso que foi falado ultimamente, né? Pois não. É que nós, pela Eucaristia, o que a Eucaristia quer é nos transformar no corpo de Cristo. A nós, a comunidade, a Assembleia, aí, nos fazer corpo de Cristo. Porque a finalidade da Eucaristia não é tornar Cristo presente. Ele está presente de muitas formas e constantemente, mas é fazer com que nós sejamos presença de Cristo, porque somos corpo de Cristo. E que nós somos corpo de Cristo não é uma coisa assim. A gente tem que pensar muito concretamente isso, ser corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo significa que nós temos que ser as mãos de Cristo, os pés de Cristo, para nos aproximarmos do necessitado, os olhos de Cristo para reconhecer essas necessidades e denunciá-las, a boca de Cristo para falar daquilo que está errado, que precisa ser modificado. Enfim, nós somos o corpo de Cristo. Isso significa ser o corpo de Cristo. E a Eucaristia quer nos transformar em corpo de Cristo. Na oração eucarística a gente pede o Espírito Santo para 2 coisas. O Espírito Santo para que transforme o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, e para que nos transforme no corpo de Cristo. Justamente, e para isso é que a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo sobre as espécies de pão e de vinho, para nós sermos o corpo de Cristo na vida concreta que nós vivemos. Muito obrigado, Padre Taborda, por nos lembrar desse sentido último, e que a gente às vezes se esquece, ou talvez nem saiba, da espiritualidade eucarística. E obrigado também a Dom Armando Butiol, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora da Bahia. Obrigado, Dom Armando, pela participação. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado a todos e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Até a próxima semana.